Então ele trabalhava de dia e de noite, segunda, quarta, sábado, domingo tinha os cultos. Eu era músico, meus irmãos também, a gente tocava. Minha mãe ficava no retroprojetor, que retroprojetor era como se fosse, né, o telão hoje, e meu pai pregava. Essa era a igreja. Por muitos anos foi assim. Minha adolescência foi um pé na igreja. Eu nunca me desviei, mas a minha adolescência e juventude foi um pé na igreja e um pé, como a gente fala, no mundo. Porque aos 11 anos de idade, eu tive minha primeira experiência sexual. E hoje eu sei que foi um abuso. E na época eu não tinha noção disso. Caramba. 11 anos. Uma moça que trabalhava lá em casa. E eu estava me arrumando para ir para a escola, eu não tinha noção. Com 11 anos, não tinha noção do que era nada. E passei por esse abuso, que na época eu não interpretei como abuso. Eu falei, poxa, é diferente, eu não entendi bem o que aconteceu. Só que eu repeti de ano por causa disso. Dos 11 aos 15 anos eu fiquei achando que eu ia para o inferno, porque na minha religião isso era uma coisa muito séria. E aí eu desenvolvi muitos problemas com a minha fé e psicológico. E não falou isso para ninguém Nunca também? Nunca falei para ninguém. Aos 15 anos que eu falei com meu pai, que eu não estava aguentando mais. Eu estava pensando... Primeiro, era uma época que a AIDS estava muito forte. Eu peguei AIDS. Eu fiquei 4 anos imaginando coisas. Nossa. Vou pro inferno, peguei AIDS e não sei o quê. E não tinha nada disso. Foi uma experiência. E quando eu falei pro meu pai, cara, meu pai me abraçou e falou, poxa, tinha que ter... Vamos pro psicólogo. Ele me levou pro psicólogo. E além da parte espiritual e tal. Só que isso desenvolveu muitos problemas em mim. Então... minha adolescência foi bem conturbada, nunca fui um cara assim muito rebelde, dar muito trabalho pro meu pai, mas eu não tinha certeza de quem eu era, do que eu queria, minha juventude também. Então, eu comecei... Você imaginava alguma coisa para tua vida já, de propósito, não. Nada? Não, o que acontecia era o seguinte, existe uma vantagem social muito grande de você ser criado na igreja. Esquece religião, esquece fé. Vantagens sociais de ser criado dentro de uma igreja. Você, pai e mãe que está me escutando, vou te dar vantagens sociais. Primeiro, você cresce aprendendo a lidar com todo tipo de pessoa. Você convive com preto, com branco, com rico, com pobre, com todo mundo e é pregado que todo mundo é igual. Você, cara... Então, tipo assim, eu era classe média baixíssima, morava em frente à favela, mas não dentro da favela. Mas meus amigos da igreja e da escola eram da favela. Então, domingo acabava o culto de manhã, a gente ia para a favela, passava o dia almoçando na casa dos amigos da comunidade carente. Então, nem sei se pode falar favela, pode, né? Favela? Pode. Favela, comunidade carente, comunidade. Então, a gente passava ali o dia nisso e tal. Então, eu aprendi, como o apóstolo Paulo diz, conviver com coisa boa e com coisa ruim e fui convivendo. Outra vantagem, falar em público. Desde os 5 anos de idade, te davam uma biblinha, um salminho para ler. Então, eu sempre fui o orador da turma no colégio e tal, porque na igreja você fala em público, você aprende a conviver com todo tipo de pessoa, você desenvolve dons, música, teatro, tudo isso é oferecido na igreja. Você adquire conhecimentos diferentes, as igrejas levam pregadores, palestrantes diferentes, você tem todo tipo de conhecimento ali. Testemunhos, né? Testemunhos. Foi ali que eu vi primeira vez um americano falando, foi um pregador americano que foi na igreja, simples que a gente era. E eu falei, cara, isso aí me interessa. Então, assim, eu não tinha certeza do que eu queria, mas a igreja foi formatando minha mentalidade para fazer o que eu faço hoje. Falar em público, palestrar, escrever livros. Então, tudo isso, a igreja contribui muito com a parte social. Tem muita gente que me escreve e fala assim, Thiago, você é um homem de fé, ora por mim que eu quero casar. Aí você entra no perfil da pessoa, todas as fotos, todas as legendas não tem nada a ver com quem quer casar. Ela tá na night. Tá dando outro... Então, tipo assim, outra mensagem. Se o cara quer casar e olha aqui e fala, não conhece, eu não quero. Então, se você quer casar mesmo, eu quero viver a dor e tal, o melhor lugar, por exemplo, é a igreja. Você vai encontrar pessoas que também querem isso. Pessoas que não querem viver a vida de solteiro estando casadas, elas querem casar e serem felizes, querem ser felizes a dois. Então, a igreja tem muitas vantagens sociais. Repito, não estou falando de fé, que também é maravilhoso, estou falando de vantagens sociais. Então, eu acredito que o que eu faço hoje é reflexo social do que eu fui vivendo dentro da igreja.